Beleza. Acho que vai dar certo. Bom, boa noite a todos. Dando continuidade às nossas aulas da preceptoria, da nefrologia. Hoje a gente tem o prazer, mais uma vez, de contar com a doutora Maria Amélia, que já foi preceptora e que vem a brilhantar mais com a doença renal crônica, a abordagem de anemia. Obrigada, Amélia, mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Só um minuto, gente, que sempre dá erro aqui no meu computador. Tá compartilhando agora? Sim, tudo certinho. Então, beleza. Então, gente, da aula de hoje é anemia, mesmo tema, anemia na DRC especificamente, né? A gente vai tratar de alguns conceitos e um pouco de tratamento também. Não é uma aula que é muito longa, não. É, só um minutinho que eu não estou conseguindo passar a página. Agora. Então, só para a gente ter uma noção assim da definição, anemia, quando eu trato de DRC ou anemia na população geral, a definição é a mesma. Seria uma hemoglobina menor ou igual a 12 em mulheres, menor ou igual a 13 em homens. Só para a gente lembrar da questão de que mulher eu estou falando, né? Que se eu tenho uma mulher grávida, o meu ponto de corte da hemoglobina vai ser um pouco mais baixo, né? Vai ser 11. Mas mulheres não grávidas, eu uso esse ponto de corte de 12. Para a gente ter uma noção do quando que foi descrito, a primeira descrição de anemia na DRC foi feita em 1836 por Bright, que ele descreveu que os pacientes que apresentavam alteração na doença renal que ele vinha descrevendo apresentavam uma palidez importante. E a partir daí começou-se a estudar. O que que a gente sabe hoje de dados epidemiológicos e da anemia de forma geral? É que a anemia, de fato, é prevalente na doença renal crônica e tem um impacto importante na qualidade de vida e na mortalidade. Então, mostrando dois pontos aqui. Primeiro que a gente tem que a anemia, a prevalência de anemia, ela aumenta principalmente com redução da taxa de filtração glomerular, uma taxa de filtração glomerular menor que 30. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é a comparação entre a população com diabetes e que não tem diabetes, principalmente em taxas de filtração glomerulares maiores. Ou seja, a gente vê que a anemia tende a ser mais prevalente em indivíduos que têm diabetes, e a anemia tende a ser mais prevalente também com a taxa de filtração glomerular menor que 30. O que que a gente tem, assim, noção da fisiopatologia, né? O sistema eritropoético, ele é responsável pelo suprimento, manutenção do suprimento de eritrócitos. Então, depende dele uma adequação, uma oxigenação tissular adequada. Nesse sistema, eu tenho produção de novas células e a partir de hemácias senescentes, né? Então, eu tenho hemácias senescentes, elas são descartadas e formam-se novas células para poder manter esse equilíbrio e oxigenação tissular adequada. Nesse sistema eritropoético, a gente tem um papel importante do RIF, né? Eu vou falar mais detalhadamente do que é o RIF. Mas o RIF, esse sistema ou esse fator, ele é um fator que ele é induzido por hipóxia. Então, a gente vê a importância da hipóxia nessa questão de produção de hemácias. A hipóxia ela tem, de fato, um papel fundamental, porque se o organismo sente, ele percebe essa hipoxemia, ele tende a produzir mais eritrócitos. E uma das vias pelas quais ele faz isso é através do sistema RIF, que vai ser importante não só na anemia da DRC, né? A gente estuda RIF em várias questões atualmente, até em artrite está sendo estudado o RIF. Mas aqui é bem importante porque isso mudou, né? A gente tem se estudado bastante e isso tem influência no tratamento que a gente pode fazer atualmente, como eu vou falar posteriormente aqui. Então, o que que é esse sistema RIF? O RIF, ele é um fator induzido pela hipóxia. Ele é formado por duas subunidades, uma alfa e uma beta. E quando eu não tenho hipóxia, quando o organismo não percebe hipoxemia, essa subunidade alfa ela é degradada. E aí nada vai acontecer. Na hipóxia, por outro lado, eu tenho uma união da subunidade alfa com a subunidade beta, que vão ter uma ação no núcleo celular com estímulo à produção da eritropoetina. Então, o que a gente pode perceber aqui é que a hipóxia, de fato, é um estímulo à produção de eritrócitos,
E, através desse sistema, eu vou ter uma ação nuclear, de fato, para a produção da eritropoetina. Importante a gente saber isso para o que vem depois, em termos de tratamento. E quem que é a eritropoetina, né? A eritropoetina é uma molécula que é composta por 165 aminoácidos. Ela tem uma produção principalmente em células intersticiais do córtex renal e também em células hepáticas. O que acontece? Quando eu tenho uma redução dessas células intersticiais do córtex, a minha produção hepática tende a aumentar, numa tentativa de compensar, de fato, a minha produção de eritropoetina. A eritropoetina tem uma meia-vida de 12 a 5 horas e, como a gente já sabe, ela tem uma ação hormonal. Ela vai se ligar a receptores na medula óssea para a produção de eritrócitos. Então, pensando nesse sistema eritropoético, aí eu tenho agora para avaliar 2 pontos importantes. A eritropoetina, que a gente já conhece, que tem essa ação direta na produção de eritrócitos, e tem o sistema RIF também, que, através da hipóxia, ele vai levar à produção da eritropoetina e, portanto, aumento da produção de eritrócitos. Quando a gente pensa na anemia, na doença renal crônica, a gente sempre deve pensar com uma causa multifatorial. Então, está muito certo já na nossa cabeça pensar na redução da produção da eritropoetina. E que, de fato, acontece, né? Ela vai acontecer quando eu tenho uma redução mais importante da taxa de filtração glomerular. Mas lembrar que ela não é uma única causa. Então, a deficiência de ferro também é bem importante aqui, quando eu estou pesquisando a minha causa de anemia, né, uma das causas, um dos contribuintes da anemia na DRC, e essa deficiência de ferro deve ser pensada com ou perdas ou alteração na absorção. 2 pontos que são bem importantes aqui na DRC. Pensando em perdas, eu tenho algumas fontes principais. Então, o paciente, por exemplo, que ele é puncionado muitas vezes para coleta de exame de sangue, isso parece uma besteira, mas pode ser significativo. E principalmente pacientes que fazem hemodiálise. Por quê? Em todo aquele circuito, por mais que seja limpo, por mais que tenha-se o cuidado de não deixar coagular nem nada disso, fica um pouco de sangue ali. Então, essas perdas, por menores que sejam, ao longo do tempo, vai contribuir para a minha deficiência de ferro. Fora isso, também é descrito e bem conhecido que na DRC existe alteração na absorção do ferro, que é o que a gente vai ver aqui. Então, por que existe essa alteração na absorção? Existe uma tendência a ter uma maior quantidade de citocinas inflamatórias, isso principalmente com taxa de filtração glomerular mais reduzidas. Então, vai acontecer um aumento da epsidina hepática, e essa epsidina ela vai impedir ou alterar de forma importante a absorção adequada e utilização do ferro. Então, esse é um outro fator que é bem importante na DRC. Então, como a gente pode ver aqui, existem fatores vários, né? Destacaria novamente a redução da produção da eritropoetina, mas também essa questão do metabolismo do ferro, que é bem importante. Então, não só perdas podem acontecer, mas também a questão da absorção. E é descrito também em alguns pacientes com DRC uma redução da vida das hemácias, mas de etiologia pouco esclarecida. Ou seja, de fato é multifatorial. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que muitas vezes passa despercebido, são outros fatores associados. Então, por exemplo, paciente que pode ter uma tendência maior a fazer uma deficiência de vitamina B12. Então, destacaria aí paciente que usa, por exemplo, metformina. Lembrar que o usuário de metformina, a gente deve dosar a vitamina B12 pelo menos anualmente, se o paciente faz uso de metformina há 4 anos ou mais. Paciente que muitas vezes tem uma restrição alimentar mais importante, também pode ter deficiência de vitamina B12. Então, são outros fatores que não têm relação direta com a DRC, mas que são fatores associados e que a gente tem que pesquisar quando está diante de um quadro de anemia. Então, o diagnóstico da anemia, a característica dela é ser normocítica e normocrômica hipoproliferativa. Lembrar que na deficiência do ferro eu posso ter uma deficiência absoluta, mas é descrito muito uma deficiência funcional. O que quer dizer isso? Eu tenho um índice de saturação baixo com a ferritina normal ou alta. E por que isso acontece? Lembrar que muitas vezes esse aumento de ferritina não é porque eu estou com estoque alto de ferro, mas pode ser por uma condição inflamatória, né? A ferritina nessa situação ela pode não refletir exatamente o que está acontecendo com o meu estoque de ferro. Então, é descrito, de fato, essa deficiência funcional em que eu tenho essas alterações, caracteristicamente. Então, o paciente com DRC, ele não pode ter uma ferritina baixa? Pode ter uma ferritina baixa, ele pode ter uma deficiência absoluta de ferro também. Aqui é só para a gente chamar a atenção que eu vou pensar muito mais, assim, o que vai me chamar muito mais atenção para a deficiência é olhar
o meu índice de saturação e levar em consideração essa particularidade da ferritina. Não é porque a ferritina está normal que eu não vou ter uma deficiência de ferro, né? Um outro ponto que eu falo bastante no ambulatório, que para a gente não esquecer, é que nem toda anemia ela vai precisar de tratamento, mas toda anemia ela deve ser investigada. Então, se a gente está no ambulatório, por exemplo, o paciente está lá com HB de 11, eu não devo pensar de cara, nossa, a anemia da DRC é deficiência de eritropoetina. A gente sempre deve pesquisar outras causas até que a gente possa falar, de fato, é deficiência de eritropoetina e eu vou ver se eu preciso tratar ou não. Então, sempre levar em conta esses outros fatores e sempre investigar uma anemia. Eu não sei se isso chamou a atenção de vocês, mas assim, para o paciente que está no ambulatório, diferente do que está na diálise, a gente usa muito pouco EPO, né? Então, se a gente está precisando de doses altas de EPO, se a gente está começando muito precocemente, isso deve chamar atenção, porque a gente pode, na verdade, estar mascarando uma outra causa de anemia. Então, a investigação ela deve ser feita como é feita na população geral, que é de acordo com idades e fatores de risco. Então, sempre estar atento à história, né, e exame físico do paciente. E aí, por exemplo, paciente acima de 50 anos, a gente pode pensar em fazer colonoscopia ou investigar sangue oculto nas fezes. Paciente que usa metformina, como eu falei, pesquisar uma deficiência de vitamina B12 e sempre pedir os exames básicos, né? Então, hemograma super importante se a gente quer avaliar ferro, ferritina, índice de saturação, vitamina B12, ácido fólico, idealmente deveria ser solicitado, mas a gente não tem disponibilidade em muitos locais, mas vitamina B12 a gente normalmente tem. Então, é um exame que deve fazer parte, sim, da investigação, principalmente se eu tenho uma suspeita maior. Qual que é a frequência de solicitação de exames? Isso também é descrito na diretriz brasileira, né? Com que frequência a gente deve pesquisar a anemia e com que frequência devem ser realizados os exames, tanto de hemograma quanto do perfil do ferro. Então, para os pacientes que têm uma classificação de DRC 3 a 4 e não têm anemia, bastaria um hemograma de 6 em 6 meses. E a gente pode pedir também o perfil do ferro se eu tenho anemia. Uma coisa que é importante, assim, que às vezes a gente vê, se eu não tenho anemia, eu preciso pesquisar o perfil do ferro, eu preciso pedir uma ferritina em índice de saturação, a gente tende a não tratar. Tem trabalhos que mostram benefício em se manter estoques de ferro maior na população geral. Nossa conduta a gente trata se tem anemia, a gente não trata exame. Sem anemia e um ferro baixo, a gente pode acompanhar, mas a gente não vai iniciar o tratamento. Então, portanto, sem anemia, a gente não deveria nem pedir ferritina e índice de saturação. Quando que eu acho que faz sentido pedir? Por exemplo, um paciente ele tinha um HB de 14, aí na outra consulta ele vai ficando com HB de 13, na outra 12,5, daí talvez valha a pena a gente pedir, e se tiver baixo, começar a tratar, mesmo que seja uma mulher que não tenha alcançado um HB de 12, mas ela vem em queda progressiva, então e tem deficiência de ferro, nesses casos eu acho que vale a pena tratar. Só lembrando que agora a gente está nesse período que não está mais saindo índice de saturação, que a gente tem como fazer o cálculo do índice de saturação, né? Para os pacientes que estão iniciando os agentes estimuladores de eritropoiese, aí é diferente. A gente deveria repetir o hemograma em um mês e pedir o perfil de ferro de 3 em 3 meses, mesmo que o perfil do ferro inicial seja normal. Qual que é o racional disso? É que eu estou dando estímulo para minha medula produzir mais eritrócitos, ela está consumindo aquele ferro, então pode haver uma queda na ferritina no índice de saturação. Por isso que é tão importante a gente fazer essa pesquisa de 3 em 3 meses. Por que o hemograma uma vez por mês após eu ter iniciado a medicação? Lembrar que a gente precisa ter um controle, né? Não adianta eu começar um agente estimulador de eritropoiese e ter um controle 3 meses depois. Até porque eu posso dosar o quanto que eu vou fazer daquela medicação, então por isso um exame mais precoce. E a dosagem de eritropoetina? Ela deve ser realizada em alguma situação? Não tem sentido realizar. Primeiro que é uma deficiência que é muito descrita como uma deficiência relativa, então esse exame para a gente ele não vai ter valor nem no tratamento, nem no diagnóstico da anemia na DRC. De manifestações clínicas, o que a gente costuma ter em pacientes que têm anemia, pensando de forma geral e pensando especificamente na doença renal crônica. Então, a gente pode ter muitas vezes sintomas inespecíficos, tipo fadiga, cefaleia, dispneia, uma alteração cognitiva,
Mas também eu posso ter outras alterações. Então, tem estudos que relacionam a anemia com hipertrofia do ventrículo esquerdo, tem estudo que associa anemia com aumento de hospitalização. Alguns estudos, tem um principal, mas alguns estudos avaliaram a anemia em relação à progressão da doença renal crônica e também em relação ao aumento de mortalidade. Um ponto que eu acho muito importante é que, como não se trata de uma anemia aguda, tipo, um paciente não perdeu sangue e começou a ter sintomas, como se trata de uma condição crônica, muitas vezes os sintomas não são referidos espontaneamente. O paciente fala que não tem nada, se a gente pergunta de forma mais específica, muitas vezes ele começa a relatar essa fadiga, cefaleia, uma dispneia leve, por exemplo. E só do que eu falei em relação a essas complicações mais importantes, qual que é o racional, né, dessa questão de relacionar a anemia com a progressão do DRC? Bem, primeiro que em estudos experimentais, existe uma relação entre eritrócitos e oxigenação tissular, ou seja, se eu tenho uma queda de eritrócitos, teoricamente eu tenho mais hipóxia celular e leva mais hipóxia de células tubulares, então isso seria um mecanismo envolvido no risco de progressão. E tem estudos que questionam também se os eritrócitos não seriam agentes antioxidantes. E se eu tenho menos eritrócitos, eu tenho um ambiente, tem uma queda nos meus agentes antioxidantes, isso também poderia contribuir para a progressão. Mas isso são estudos experimentais. O que a gente tem de evidência clínica em relação a isso? Então, a gente teve uma análise pós-hoc do estudo renal, mas que relaciona, assim, o estudo observou, de fato, que os pacientes que tinham mais anemia pareciam ter uma pior progressão da DRC, mas a causa e efeito ela não pôde ser estabelecida. Então, ele descreve que existe uma associação, mas não dá para definir que são a causa e efeito. Outros estudos não evidenciaram essa relação. Então, atualmente, a gente não pode dizer que a anemia está, de fato, implicada na progressão da doença renal crônica, mas aí fica uma dúvida, né? Então, é um fator que a gente tenta tratar pensando um pouco nisso, embora a evidência não seja elevada. E aí entra um ponto do tratamento que seria qual que é o meu alvo de hemoglobina. Esse é um outro ponto importante. Para a doença renal crônica, estágio 3 a 5, a hemoglobina não deve ser menor que 10, e tem uma explicação para isso, porque nesses indivíduos existe um aumento da mortalidade, aumento de hospitalização, e para quem utiliza um agente estimulador da eritropoiese, deve ficar entre 10 e 12. E aí eu chamo a atenção exatamente para isso. Muitas vezes a gente fica satisfeito e não quer atentar para essa anemia porque a hemoglobina que está ali é 11. Então, mais uma vez eu ressalto, não é porque eu não vou começar uma medicação, no caso, agente estimulador eritropoiese, que eu não tenho que investigar essa anemia. Então, vou investigar, não posso deixar minha hemoglobina menor que 10. Se eu começar um agente estimulador eritropoiese, vou mantê-la entre 10 e 12, mas lembrar de procurar outras causas sempre. Então, isso a gente fala para a população com DRC de forma geral, né? Eu começo a agente estimulador de eritropoiese e eu tenho esse alvo de hemoglobina. Qual que é o racional desse alvo? É que menor que 10, como eu falei, eu relaciono aumento de mortalidade. Gente, desculpa. A gritaria aqui. Relaciono aumento da mortalidade, relaciono aumento das internações também, mas, por outro lado, uma hemoglobina maior que 13 nos estudos esteve relacionada também à elevação de eventos adversos. Então, a gente tem uma figurinha posterior que a gente vai ver isso daí. Isso é o que se preconiza de forma geral. A gente tem que individualizar para algumas situações. Então, por exemplo, pacientes com neoplasia, pacientes que têm uma resposta baixa aos agentes estimuladores de eritropoiese, pacientes com AVC prévio, talvez, e a gente não tem essa resposta exata, talvez um HB mais próximo de 10 seja o ideal para esses pacientes. Por outro lado, paciente que tem história de DAC, história de hipertrofia do ventrículo esquerdo, talvez eles tenham benefício em manter um HB mais próximo de 12 do que de 10. Na avaliação do perfil do ferro, a minha meta de ferritina e de índice de saturação vai depender também do meu estágio, da DRC. Então, estágio 1 e 2, eu tenho os parâmetros de ferritina e saturação iguais da população geral. Ou seja, a ferritina deve estar entre 40 e 200, meu índice de saturação entre 20 e 50. Na doença renal crônica, estágio 3 a 5, fora da diálise, a minha meta é uma ferritina acima de 100 e um índice de saturação acima de 20. E aí vem a primeira dúvida, né? Que como que eu vou fazer a reposição do ferro?
Então, a reposição do ferro para os pacientes que não estão fazendo diálise, mesmo estágio 5, ela deve ser inicialmente por via oral. A gente começa por via oral, os pacientes não responder, daí a gente pode pensar na correção mais rápida por via venosa. Um outro ponto aqui, acho que eu vou falar isso posteriormente, mas um outro ponto aqui que difere um pouco do que a gente faz na prática do nosso serviço é que para os pacientes em diálise peritoneal, o que a diretriz preconiza é também tentar primeiro uma reposição por via oral e posteriormente, se o paciente não responder, fazer a reposição IV. Como que eu vou diluir, e isso é uma coisa importante, o noripurum, né, que é o ferro venoso que a gente mais utiliza. Então, ele deve ser diluído em soro fisiológico e o tempo de infusão dele deve ser de pelo menos 30 minutos. Então, isso vai variar um pouco de acordo com a dose do noripurum que eu estou fazendo, mas isso aqui é bem importante. Por quê? Porque eu fazer o noripurum mais rápido ou não usar uma diluição adequada no soro fisiológico, isso está muito mais relacionado à reação à medicação. Lembrar que o noripurum deve ser preferencialmente feito num ambiente hospitalar ou bem monitorizado, né, pelo risco de reação. É disso que se reação anafilática, inclusive com os noripurum. De apresentação oral, a gente tem outras coisas além do sulfato ferroso, mas lembrar que o sulfato ferroso é o que está mais amplamente disponível aqui, então acaba sendo a medicação que a gente utiliza muitas vezes. Em relação ao ferro venoso, a gente tem algumas dúvidas, né? Como que eu vou fazer durante o período de infecção? Eu devo fazer o ferro venoso ou não? Então, isso também é um assunto que é bastante discutido, né? Tem muitos trabalhos que são contra ou a favor. O que o CADIGO põe no evidência C é que a administração do ferro venoso ele deve ser evitada nos pacientes com infecção sistêmica ativa. Então, por exemplo, o paciente está lá tratando infecção de corrente sanguínea, pensando no paciente está fazendo hemodiálise, tratando uma infecção de corrente sanguínea, eu vou tirar o ferro venoso, suspender o ferro venoso durante o tratamento dessa infecção e voltar posteriormente. Como eu falei, uma evidência C. Eu tendo a fazer isso porque eu prefiro ser um pouco mais conservadora e eu acho que não vai fazer tanta diferença ele ficar aqueles dias sem ferro e eu voltar posteriormente. Só queria voltar aqui, só para chamar a atenção, que isso eu pus aqui nos pacientes que não estavam fazendo diálise, né? Para diálise, lembrar que a gente tem metas de ferritina e índice de saturação um pouco diferentes. Não entrei em detalhes nessa aula, mas a gente tem uma meta de manter uma ferritina maior, pelo menos maior que 200, e índice de saturação entre 20 e 30, mais ou menos. E queria chamar a atenção que hoje a gente tende a ser mais permissivo com tanto a ferritina quanto o índice de saturação, né? A gente antes suspendia com a ferritina em torno de 500, índice de saturação em torno de 40. Depois que a gente teve o Pi-Volta, a gente tolera ferritinas em índice de saturação mais elevados. E por que isso? Porque esse estudo mostrou redução de hospitalização e mostrou também menor necessidade de uso de outros agentes estimuladores da eritropoese. Então, agora falando deles, né, dos agentes estimuladores da eritropoese, a gente tem que pensar que foram medicações que foram de fato revolucionárias, assim. Até quase a década de 90, as transfusões nos pacientes que faziam diálise eram muito frequentes. E isso os expunha a risco de infecção, isso é um fator importante, e a sensibilização para o transplante, isso é outro fator importante. Só para a gente localizar, em 89, o vírus da hepatite C ainda não havia sido descoberto. Então, assim, imagina o que é você fazer transfusão frequente nesses pacientes. Então, muitos pacientes foram contaminados, infelizmente, nessa época, por transfusão frequente. Além disso, existia o risco de sensibilização para o transplante. Então, era um outro fator que era muito ruim. Então, em 89, foi aprovado o primeiro análogo da eritropoetina, que foi a alfaepoetina, e a darbepoetina foi aprovada a seguir. E aí surgem também dúvidas em relação ao uso dessas medicações, e uma delas é a via de administração. Então, lembrar que essas medicações elas podem ser feitas por via subcutânea ou administração intravenosa, cada uma tem vantagens e desvantagens. Então, subcutâneo tem um maior tempo de meia-vida, o que implica necessidade menor do uso da medicação, mas tem efeitos também importantes, que é dor local. O intravenoso, eu preciso de mais doses da medicação, por outro lado, é uma aplicação indolor. E aí, o que a gente faz? A gente aqui, no Brasil, tende a fazer por via subcutânea. Acho que só no Rio de Janeiro se faz intravenoso.
Em outros lugares, eles optam por outra forma. Eu tendo a preferir também via subcutânea exatamente por isso, assim, pela necessidade de uma dose menor da medicação, o que vai levar a menos eventos adversos. Mas a gente tem que pensar também na sensibilidade do paciente, né? Então, assim, é saber que as duas vias podem ser feitas. Qual que é a dose da eritropoetina que a gente vai utilizar? E isso aqui pode ter uma diferença, por exemplo, entre diretriz brasileira e CADI. De forma geral, a alfaepoetina, a dose que se orienta é de 50 a 100 unidades por quilo, uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Estou pensando aqui no paciente ambulatorial, portanto, até 5 fora da diálise. E a darbepoetina, 0,45 uma vez por semana, ou a microgramas, né, uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Pensa aqui, como eu falei, nesse paciente que está no ambulatório e, portanto, tem muito sentido fazer uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Para um paciente que está em hemodiálise, por exemplo, a necessidade dele normalmente são de doses maiores, mas a gente começa com isso aqui mesmo. Só que eu queria chamar atenção para a possibilidade de fracionar. Então, um paciente que vai precisar de 6.000 unidades de eritropoetina, vejo muito mais sentido a gente fracionar e fazer em duas aplicações por semana do que fazer uma aplicação só. Qual que é o racional disso? A gente tem que pensar no tempo de meia-vida, então o tempo de meia-vida da alfa-epoetina não é muito longa, e também pensar em eventos adversos. Então, tem trabalhos que relacionam não só a dose total da alfa-epoetina, como também o bolus que eu faço. Então, se eu faço um bolus muito grande, de uma vez só, isso tem uma chance de ter mais eventos adversos do que se eu fraciono a droga. Quando eu começo um agente estimulador de eritropoiese, lembrar que eu devo fazer monitorização também. Então, a hemoglobina ela pode ser repetida após uma semana no início do tratamento, e eu tenho uma meta de aumento de 1 até 1,5 grama por decilitro no primeiro mês. Isso aqui sempre deve ser feito? Idealmente sim, mas lembrar que muitas vezes a gente não consegue fazer, e enfim, vai dosar daqui a 2 semanas ou daqui a 4 semanas. Lembrar de seguir essa meta aqui, de ter isso como meu parâmetro de tratamento, e se aumentar demais, eu posso vou ter que fazer uma redução da dose da eritropoetina em 25 a 50% em 2 semanas. Então, idealmente, a gente fazer essa dosagem mais precoce mesmo, para poder ajustar a medicação. Então, cuidados quando eu estou usando a eritropoetina recombinante. Monitorizar a pressão arterial é importante, porque alguns indivíduos podem apresentar descontrole pressórico. Então, isso eu queria chamar a atenção, muitas vezes, paciente que está lá, um paciente está fazendo hemodiálise e está sempre muito hipertenso, muito hipertenso, muito hipertenso. Então, a gente deve pensar se a minha dose do EMAX está adequada, né, da eritropoetina recombinante está adequada, e quanto que está a minha hemoglobina. Sempre estar atento a isso, que às vezes a gente começa, não está atento a quanto subir, é um paciente que subiu 2 pontos de hemoglobina. Então, esse paciente está precisando de menos medicação. Isso pode ser um fator que está levando à descompensação da pressão arterial dele. Lembrar também outra coisa importante, que quando a gente começa uma eritropoetina recombinante, a gente tem que reavaliar estoques de ferro. Por quê? Se eu tenho mais produção de eritrócitos, eu posso ter uma depleção dos meus estoques. Lembrar também de estar atento a eventos tromboembólicos, mas sabendo que existe uma associação entre eventos tromboembólicos e a eritropoetina recombinante quando HB é maior que 13. Então, só voltando aqui àquele quadrinho que a gente tinha, existe uma explicação para eu ter aquela minha meta no tratamento entre 10 e 12. É que, como eu falei, menor que 10, isso aumenta meu risco de eventos, então internação, o paciente precisar de transfusão, por exemplo, o paciente tem muito sintoma, com eu ter acima de 13 também risco aumentado de eventos adversos, como eventos tromboembólico, descontrole pressórico. Então, a meta segura que a gente tem aqui é entre 10 e 12. Falo 10 e 12, mas a diretriz brasileira, né? O Código põe um valor um pouquinho diferente. Quando que eu posso falar de resistência à ação da eritropoetina recombinante? Então, quando eu estou precisando de doses muito elevadas, ou seja, mais que 200 unidades por quilo, se eu já excluí outras causas para anemia e se eu também já avaliei meu estoque de ferro. Então, a gente põe esse número mágico aqui de 200 unidades por quilo. Lembrar também que isso é uma avaliação muitas vezes dinâmica. Às vezes a gente pega um paciente que começou o tratamento
responde super mal, mas a gente vai compensando clinicamente, então ele vai reduzir a inflamação, vai reduzir tudo, e ele começa a apresentar uma resposta muito boa ao Emax. Então, tá atento a isso também. Existe também esse questionamento, eu acho que foi uma coisa que a gente falou bastante há pouco tempo atrás, entre uma possível associação do uso da eritropoetina recombinante com neoplasia, e de onde que surgiu isso daí? Esse é um questionamento que foi baseado em estudos realizados no começo dos anos 2000, e foram estudos principalmente da oncologia, e que tem particularidades, né? Os estudos mais recentes, eles não comprovaram essa associação, então essa discussão, como eu falei, voltou recentemente. E o que que a gente tem de evidência clínica? Como eu falei, esses estudos iniciais, eles foram feitos com pacientes que tinham neoplasia cervical e utilizaram doses elevadas de eritropoetina, e esses pacientes, de fato, apresentaram progressão da neoplasia e aumento da mortalidade. E achados semelhantes foram encontrados também em pacientes com neoplasia de mama. Mas eu queria ressaltar algumas coisas. O alvo da hemoglobina nesses estudos era muito mais elevado do que o alvo que a gente tem aqui. Então, o paciente tinha um alvo de HB de 14 a 15,5, e a dose do Emax por semana chegava a 40 mil unidades. Ou seja, é uma proposta muito diferente do que a gente está fazendo aqui. E aí, esses estudos também questionaram se a mortalidade, na verdade, não estava relacionada a eventos tromboembólicos. O que a gente tem de evidência recente, o que a gente tende a fazer atualmente como eu falei, os estudos mais recentes, que são para pacientes com DRC e com doses baixas de eritropoetina recombinante, eles não relacionaram, não evidenciaram relação com a progressão. Então, o que o CADIGO aconselha hoje é que pacientes com neoplasia ativa devem fazer um uso cauteloso da eritropoetina recombinante, assim como pacientes com antecedente de neoplasia. Então, o que a gente questiona é que talvez pacientes possam fazer ou devam fazer a menor dose possível para manter meu alvo de hemoglobina entre 10 e 12. E aí, nesses pacientes, a gente tende a deixar a hemoglobina mais próximo do 10 do que mais próximo do 12, desde que ele fique assintomático. Só falando também, voltando aqui para o fator RIF, né, para o sistema RIF, é que a gente tem também estudos mais recentes com essas medicações. Então, o que são os estabilizadores da RIF, né? Lembrar que não é inibidor da RIF, né? É estabilizador da RIF. Essas medicações, eles vão inibir a RIF polihidroxilase, ou seja, eles vão estabilizar a mionidade alfa do RIF. Então, lembra daquela subunidade que é destruída na ausência de hipóxia? Essa medicação, ela meio que vai simular um ambiente de hipóxia. A subunidade alfa, ela não vai ser destruída, vai se unir à beta e vai levar a maior produção da eritropoetina. Então, como eu falei, são medicações que mimetizam o ambiente de hipóxia e vão levar a um estímulo à eritropoese e também melhoram a absorção e transporte do ferro. O que que a gente tem de evidência disso? A gente tem estudos posteriores, mas a gente teve alguns grandes estudos com essas medicações, então, tanto em paciente que não estava fazendo diálise, quanto paciente que fazia diálise. Nesses pacientes que não estavam fazendo diálise, o uso dessa medicação, aqui, o uso dessa medicação, ela esteve relacionada a uma elevação da hemoglobina e redução da hepcidina. Foi encontrado também no estudo a redução do colesterol, mais hipercalemia e mais acidose metabólica. Da mesma forma, a gente tem também essa medicação em pacientes que vêm fazendo diálise, e nesse caso foi avaliado a medicação, né, roxadustat com alfapoetina, e que também mostrou um efeito benéfico da medicação. E aí, quando a gente está pensando nesses estabilizadores da RIF, vem também outros questionamentos. Por quê? A gente determinou que esse alvo de hemoglobina ele vai ser um pouco mais baixo, né, entre 10 e 12, com as outras medicações, por questão de eventos adversos. Mas será que eu, utilizando esses estabilizadores da RIF, o meu alvo de hemoglobina não pode ser normal, já que, teoricamente, ele está menos relacionado a eventos tromboembólicos? Um ponto é que a gente não sabe também quais são os eventos adversos a longo prazo. Existiram no começo, se interrogou o risco de neoplasia. Até agora, a gente não encontrou maior risco nas avaliações posteriores do estudo, mas é uma medicação que a gente também realmente não sabe os eventos adversos a longo prazo. E é isso.
Deixa eu parar aqui de. Obrigada, Meia, mais uma vez. Imagina. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Obrigadão, Meia. Obrigada, gente. Imagina. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada também. Beijo, gente. Boa noite.